Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Salve, salve a todos os caçadores e caçadoras que acompanham esse canal e a família Myers como um todo, já que eu queria gravar esse vídeo análise com todos os membros da família, mas os fatos recorrentes do cotidiano não permitiram que estivéssemos aqui fazendo essa análise todos juntos. Então eu, Matheus Mayer, líder da família Myers, estão aqui para poder fazer esse vídeo análise sobre o nosso caso mais recente, que é o caso ML, que para quem acompanha já viu que ele está durando muito. E agora eu quero explicar alguns fatores aqui para alguns que não entenderam ou que não conseguiram entender um pouco desse caso ML, que é o nome abreviado da garota, que está passando por um problema muito difícil, que é o fato de que a alma dela foi prometida ou pode estar sendo comprometida por uma entidade, e eu vou explicar para vocês passo a passo pontos nesse vídeo que levam a gente a não abandonar esse caso assim tão fácil. Ponto número 1. Alguns fatores que eu quero esclarecer para vocês aqui. O primeiro fator é que o nosso canal não visa fama, ou seja, nós não queremos crescer no YouTube, nós não queremos números de inscritos altos, nós não queremos visualizações, nós só apenas ajudamos as pessoas com o nosso melhor. Porque nós da família Myers somos formados por sensitivos. A família Myers é formada por sensitivos. Cada qual tem seu dom. Um é sensitivo, outro é médium e por aí vai. Outros que eu vou deixar que eles mesmos expliquem aqui. Mas enfim, nós usamos nossos dons, as nossas mediunidades, tudo que a gente tem, os nossos talentos, para ajudar as pessoas. Então, fama, crescimento no YouTube se torna uma coisa desnecessária. Então, por mais que o canal não cresça, por mais que o canal não tenha feedback, não tenha um número recorrente de inscritos ou de comentários, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar, nós vamos até o fim. Então, sem fama. Sem fama, sem qualquer outro tipo de ideia de crescimento com o YouTube, isso é relativo demais. Porque hoje você está por cima, amanhã você está por baixo e tem pessoas que não conseguem lidar com essas quedas recorrentes que a vida dá. Se nós não conseguimos lidar nem com nossos próprios problemas e as desilusões que a gente passa durante a vida, imagine com questão de YouTube. Então, a vida é muito curta para a gente ficar se preocupando com questão de YouTube. Então, essa é a primeira visão da família Maia. Ponto número 2. Até o fim. A família Myers, diferente de alguns outros canais que conseguem simplesmente pular de um caso a outro, talvez porque eles consigam resolver mais rápido do que a gente os casos que eles enfrentam ou as investigações que eles fazem, a família Myers vai até o fim. Tipo, vocês podem estar acompanhando ou chegando agora e perceber que nós estamos já vai fazer um mês nesse caso ML, com o assunto ainda não concluído. E nem tudo nós postamos aqui. Como eu disse no ponto número 1, aqui é sem fama, então nós não visamos ficar pulando de um caso a outro, nós não conseguimos sair de um caso e ir para outro de uma hora para outra e abandonar o caso pela metade. Então nós focamos muito numa missão, e essa missão do caso ML é a nossa mais importante até agora. E nem tudo nós postamos aqui. Ou seja, tem muitas coisas que nós deixamos de postar sobre o caso ML, porque o intuito não é ter fama, o intuito não é que vocês tenham conhecimento sobre tudo que acontece na família Myers, ou sobre tudo que a gente encara. E sim, saber que nós encaramos o sobrenatural. Encaramos um mundo dual, nós vivemos um mundo dual, onde existe o real e o sobrenatural. E respeitar é uma das primeiras regras. Então, nosso respeito é não colocar tudo como se fosse apenas objeto de exibição. O sobrenatural tem seu limite. Você pode mostrar o que deve ser mostrado, porque senão as pessoas surtam. E o sobrenatural se irrita muito quando você faz isso com qualquer tipo de intuito, seja ele fama, crescimento, seja lá qual for.
Então nós damos o nosso devido respeito e no caso ML a mesma coisa funciona. Nós estamos indo até o fim do caso, até conseguirmos solucionar 100%. Então vão ter 3, 4, 5 vídeos do caso ML se for preciso, mas nem todos postados e nem todos em sequência em ordem correta. Então, por isso que nós ainda não abandonamos esse caso. Agora sim, vamos finalmente à análise. Se você não teve paciência de chegar até aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o número certo do vídeo para você pular já para a análise do vídeo e do caso ML em si. Agora com a câmera apoiada no tripé, porque nenhum braço é de ferro, vamos aos fatos do caso ML. Primeiramente, o fato que nos levou a esbarrar nesse caso foram bem corriqueiros, não foram coisas que acontecem no nosso dia a dia. Primeiro que nós íamos para lá para investigar sobre possíveis manifestações espirituais na casa dela. Porque eu frequento a casa dessa pessoa há fazer bastante tempo, eu sou praticamente amigo da família, por isso a maior privacidade que a gente dá a esse caso. Teve uma pessoa que chegou a comentar com um dos membros da família Myers que nós não contamos a história do lugar, nós não apresentamos nenhum fato base para comprovar que aquilo era real, realmente. Nós simplesmente gravamos no escuro, não mostramos nada do lugar e questionou a veracidade dos fatos e que outras pessoas podem também questionar. Eu não tiro essa razão da pessoa que comentou isso com o nosso membro da família. Porém, existem coisas que nós devemos respeitar e uma delas é a privacidade das pessoas. Primeiro fato é que a pessoa em si não sabe que o caso está sendo investigado na casa dela. Simplesmente nós esbarramos com o fator de que achávamos que eram apenas manifestações de espíritos comuns na casa. Porque a família estava passando por perturbação, estava passando por alguns fenômenos paranormais, sobrenaturais. E eu, quando fundei essa família, decidi investigar a fundo, até porque o caso estava começando a ficar preocupante. Então nós estamos nesse caso até agora. Daí a veracidade dos fatos não podem ser 100% comprovados apresentando pessoas, personagens, nomes e tudo que outros canais conseguem fazer, porque nós não temos a autorização, nós só temos a vontade. Então o fato que leva essa história, o primeiro deles, é de que nós achávamos que era só uma manifestação paranormal. Porém, esbarramos com entidades naquele lugar. O que é normal às vezes. Porém, entidades, para quem conhece toda a cultura de entidades, eles habitam ruas, bares, locais específicos. E não quintais, e não residências. Alguma coisa estava traindo essa entidade para lá. Então nós da família Myers resolvemos investigar esse fato. E quando nós fizemos a primeira sessão de Spirit Box naquele lugar, o que não está no primeiro vídeo, nem no segundo, porque aquele lá já era praticamente a nossa quinta ou quarta investigação, não me recordo agora. Por isso eu precisava de toda a família Myers aqui para me recordar, mas porém as próximas análises eles vão estar aqui, que é o Dan e a Lu. Bem, como eu estava dizendo, nesses fatores todos que aconteceram, nós precisávamos investigar o porquê que a entidade estaria ali. E foi aí que depois de esbarrarmos nesse primeiro fato, que era o fato de ter uma entidade naquele lugar, naquela residência, naquele quintal, sobre qual seria a motivação daquela entidade por ali. É o que vai nos levar ao fato número 2. Fato número 2 sobre o caso ML. Encontramos não só nas nossas sessões de Spirit Box o contato com uma entidade, encontramos também uma menina. E essa menina, ela não só se manifestou pela Spirit Box, como ela resolveu fazer uma coisa que é bem difícil de qualquer tipo de espírito obsessor ou qualquer tipo de espírito sem luz costuma fazer, que é seguir os membros da equipe. Os membros da nossa equipe começaram a ser constantemente afetados por essa menina, que é desse local. Por exemplo, eu, Matheus Myers, fui afetado pelo sonho, através de sonhos e através de presença no meu quarto. O Dan foi afetado através de vozes durante vários dias que se passaram depois desse caso. E a voz
sempre falava com ele em horários específicos e sempre pedia alguma coisa para ele. Ele é mediúnico, ele ouve, ele sente coisas, ele sente presenças, ele vê coisas. Então, essa mesma menina também afetou o Dan. E por último, mais recente, também afetou a minha sobrinha, que é a Lu, que é uma das pessoas que fazem parte da família Myers. Então, essa menina, que era para ser uma menina simplesmente normal, um espírito qualquer no local, um espírito mais comum, começou a fazer participações muito mais do que especiais, entre aspas, na vida de cada membro. Então esse foi o segundo fator que nos fez continuar e permanecer no caso. E essa mesma menina tem algumas intenções que, quando eu explicar por aqui, sobre a análise de cada dia da Spirit Box que a gente teve lá fazendo toda a investigação, coisas que você, que pode estar me assistindo agora, que é caçador e às vezes até não acredita no sobrenatural em si, em tudo que é mostrado em outros lugares, o que eu vou falar agora, que o que vai ser dito aqui, talvez você não encare como um fato, do tipo, isso não acontece, isso não é real, ele está mentindo. Porém, vocês podem ter a sua própria conclusão e deixar nos comentários. Mas o fato vai ser apresentado assim mesmo, e eu espero total compreensão de outros caçadores e também a ajuda dos mesmos. Próximo passo, como eu disse, esse canal Família Mais funciona como uma espécie de diário. E como todo diário, nós anotamos coisas nele. E nós temos nosso próprio diário. Então tudo que a gente coloca aqui, não sei se deu para perceber, está um pouco fora do quadro, mas está aqui o diário escrito. Nós temos uma análise. Nós fazemos uma análise de cada Spirit Box que nós fazemos. Nós não temos a data aqui agora, porque eu, esqueci de colocar, mas está aqui o tempo de cada minuto da Spirit Box, que é assim que a gente faz a análise e anotação de cada fala, de cada coisa que é dita. E assim como o canal funciona como uma espécie de diário, a família Myers também tem o seu próprio diário. E bom, nessa Spirit Box nós conseguimos comprovar alguns fatores que são um pouco estarrecedores. O primeiro fator é de que a menina não estaria ali apenas como um espírito comum do local. Pela Spirit Box, pelas conversas, não só com o que eles nos respondiam pela Spirit Box, mas que os espíritos conversavam entre eles, e quem é caçador experiente sabe que espíritos também conversam entre si, a conversa entre eles era muito interligada a um único fator, a alma da garota. Todas as vezes eles sempre respondiam sobre as suas intenções, quando perguntados sobre suas intenções, e que eles queriam a alma da menina. Então, isso é muito grave. Porém, nós conseguimos ir mais a fundo. Por isso insistimos tanto na investigação. Decidimos ir a fundo. Em parte 1, parte 2, parte 3, íamos e voltávamos naquele lugar, até saber a fundo de qual seria o motivo de querer a alma daquela garota. Foi quando nós nos esbarramos na análise da caçada número 5, do caso ML. Quando nós começamos, o K2 não rastreava nada. O radar detectou dois ou mais espíritos, aliás, 2 vezes, 4 espíritos afastados. E a menina tinha um nome, ela já tinha se identificado, e se chama, né? Não sei se vai aparecer aí, mas eu não vou falar o nome dela, porque como eu disse, nós estamos há um bom tempo afetados. Todos os membros estão afetados. E bom, falar o nome assim, depois de uma limpeza feita no meu quarto, né? Eu não quero atrair mais nada para cá. Então esse é o nome da menina, já fica constado aí nos diários. Enfim, como eu digo, a menina do nome cujo eu acabei de escrever não estava nesse local. Depois ela começou a se aproximar. Bom, e na Spirit Box ela já fala eu, mesmo sem ser perguntada nada. Nós não demos nem boa noite nessa parte. E depois todos os espíritos resolvem dizer boa noite. E a palavra se repete 2 vezes. Qual palavra? Ouro. Depois vou explicar o fator da palavra ouro se repetir tanto. Aí eu faço a pergunta: por que o cenário daqui mudou? Aí a resposta que vem é análise, ou analise. Ou foi um pedido, ou eles estavam dizendo um ao outro que nós estávamos fazendo lá, analisando o local.
E depois dessa mudança do local, como nós falamos, na quantidade de espíritos que focavam naquele lugar. Porque quando nós tivemos nossa primeira investigação, nossas primeiras investigações, tinham vários espíritos lá. E porém, todas as vezes que íamos e voltávamos, nesse caso, o local mudava na quantidade de espíritos e no tipo de espíritos que estavam naquele lugar. Então, nós sempre buscávamos perguntar o porquê do cenário sempre mudar. Na última investigação do caso ML, como é o vídeo anterior, vocês devem ter percebido que nós encaramos não só espíritos comuns, como também encaramos uma entidade no final dela. Uma das pessoas que acompanha o canal chegou a comentar de que não acredita em possessão, mesmo tendo assistido no vídeo que um dos membros da equipe, da família Myers, foi possuído. O que acontece é que quando você trabalha, lida com o sobrenatural, você tem que crer em tudo o que é dito. Tudo. Crença é um dos fatores que leva à fé. E se você faz algo, seja o que for, no qual você não acredita, você simplesmente está no rumo errado, certo? Você não consegue focar totalmente seu trabalho. Como você consegue trabalhar naquilo que você não crê? Então, esse é o primeiro fato que eu acho um desrespeito com o sobrenatural. E essa pessoa não acreditou que a possessão do nosso amigo foi real. Porém, pelo fator que foi apresentado, eu posso até considerar o porquê que ela pode não ter achado real. Porque eu não me assustei quando o meu colega foi possuído pela entidade, por uma das entidades ali do lugar. Por que eu não esbocei reação de susto ou de medo? Quando você tem crença em uma coisa, você crê no dual. E como eu disse, o dual também se refere a bem e ao mal. Ou seja, quando você já viveu tanta coisa, você sabe que existe o bem e o mal. E se alguma coisa de mal está acontecendo, você tem que acreditar automaticamente no bem, em que energias boas também vão poder ajudar. Se o mal se manifestou, o bem também está presente. Porque não existe sombra sem a luz, certo? E como eu costumo dizer, na questão da possessão, eu não tinha como manifestar um espanto muito grande, sabendo que eu tenho crença entre bem e mal e que o mundo é dual. Aqui no canto aqui, vocês não conseguem ver porque eu botei fora do ângulo da câmera, luz e sombra. Então, se eu acredito em algo que é dual, eu não preciso me assustar, porque algo pode acontecer de positivo. E sim, eu estava preparado para aquele momento, eu sabia dos riscos. Todos nós, tanto o próprio Dan, que acabou sendo possuído, quanto eu e a Lu, sabíamos que isso poderia acontecer, já que nós estávamos lidando com o fato de um espírito de uma menina que estava perseguindo não só a menina do local, que mora ali, mas também a nós, cada membro da equipe. Então, como largar um caso desse? Não tem como. Bom, continuando a análise. Nós, através de várias análises, vários dias seguidos, ou alguns afastados um do outro, para poder fazer essa investigação no local, nós chegamos a ponto de que a menina tinha sim intenção de pegar a alma da ML. ML, no caso, é o nome da menina que, né, está sendo obsidiada pelos espíritos. Um dos primeiros fatos que ela começou a relatar para a gente é de que ela estaria sendo vítima de barulhos à noite, vítima de importunação. Poderia ser qualquer coisa, mas não. Os barulhos aconteciam sempre no mesmo horário e sempre diariamente. Ou seja, era diário no caso. Era diário. Constantemente ela vinha sendo perturbada pelos barulhos e só ela escuta, sempre ela. As outras pessoas da casa não sentiam, não ouviam nada. Ela sentia que a energia do lugar mudou, ela sentia que as coisas estavam diferentes, ela ouvia coisas, entendeu? Então por isso que
levou a gente a querer saber o porquê só ela sentia. Então fomos aonde descobrimos que a intenção dessa menina aqui era apenas nela. Mas tá, eram vários espíritos, são vários espíritos. Por que só estamos focando nessa menina? Porque a menina tem uma espécie de controle sobre os outros espíritos. Lembrando, nem tudo que vai ser dito aqui você pode acreditar. Você como caçador, experiência paranormal ou experiente em investigação paranormal vai acreditar no que vai ser dito aqui. Mas a menina exerce um tipo de influência ou liderança sobre os outros espíritos. Do tipo que todas as vezes que nós analisávamos uma coisa e resolvíamos fazer uma pergunta para todos os espíritos, cada um deles, cada um dos espíritos, sendo ele bem ou mal, vamos sublinhar aqui, a caneta já está falhando de novo, mas todos eles, antes de responder alguma pergunta, se dirigiam à menina, como se fosse uma espécie de hierarquia ou espécie de comando. Uma pausa rápida para poder recarregar a caneta. Então, todos os espíritos, sempre antes de responder as perguntas que nós fazíamos na Spirit Box, eles sempre recorriam à menina, essa daqui. Sempre recorriam a ela, falavam o nome dela, ou seja, no caso, eles sempre jogavam para ela. O que a gente antes pensava que eram eles chamando a atenção dela, ou perguntando, ou dizendo para nós, por que não perguntem a Emanuele, ou perguntem a Emanuele, ou falem com ela, né? Acabei falando o nome dela, sem querer. Mas enfim, perguntem a essa menina. Na verdade, eram eles recorrendo a ela para poder saber o que responder. Ou seja, ela tem uma espécie de hierarquia sobre cada um deles ali. Isso é o que me leva a acreditar. Bom, vamos para o ponto número 2 dessa análise. O local. A pessoa que questionou o nosso membro da família Myers sobre a veracidade dos fatos falou que nós devemos contar um pouco sobre o lugar e mostrar como é o lugar. Porém, todas as nossas gravações, todas as nossas caçadas, todas as nossas investigações são feitas à noite. Nós não temos uma iluminação profissional, nós não trabalhamos com isso, até porque, como eu disse, nós funcionamos abaixo do radar. Ou seja, ninguém dali sabe o que nós estamos fazendo, o que nós estamos investigando. Porque algumas pessoas não conseguem encarar o sobrenatural da mesma forma que nós encaramos. Você que é investigador paranormal, sobrenatural, conhece ou vive a mediunidade, deve saber que nem todas as pessoas encaram a visão sobrenatural das coisas, o mundo sobrenatural, o espiritismo, diabo, céu, inferno, essas coisas do mesmo modo. Cada um ou é preconceituoso, ou é cético, ou é descrente, ou simplesmente te chama de maluco, de qualquer outro tipo de coisa. Então são várias reações. Então para essa família, contar assim para eles, na cara, de que eles estão sendo vítimas de espíritos obsessores, entidades, de uma menina que era a alma da filha deles, imagina, não tem como. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como funciona o local e nossa investigação nesse lugar. Bom, deixa eu ver aqui no ângulo, ok. Aqui é o portão da casa, é a entrada. Vamos desenhar aqui a entrada. Temos também mais duas casas, uma delas construída aqui e uma outra que é uma espécie de casa em construção só no alicerce, para não preencher muito o espaço. Casa 1, construção 2 de alicerce, uma garagem, para não ocupar muito espaço do quadro, né? Uma garagem e aqui a casa interessada, que é a casa onde mora a menina vítima desse espírito. Geralmente nós estamos sempre ou no ponto X aqui, que é sempre a garagem, onde a gente consegue investigar se a garagem é de caminhões e tudo mais, do local. E geralmente nós estamos sempre nesse ponto que lá é muito escuro. Ou estamos aqui, próximos à casa da menina. Sempre às margens, longe da casa dela, porque nós gravamos à noite, que é onde os espíritos costumam manifestar, o horário, né? E o local onde eles mais aparecem é sempre ao redor da casa dela. Sempre alguns aqui, outros sempre aqui.
alguns sempre aqui, outros até atrás de nós, e um cercado muito misterioso que eu vou falar um fato que aconteceu com a gente já sobre algo que está nesse ponto aqui, um X até mais grandão. Enfim, esse é o terreno. Na última caçada nós estávamos nesse ponto, e para quem assistiu o momento da possessão do Dan, viu que quando eu mirei a câmera para cá, para essa direção, os cachorros daqui dessa primeira casa estavam agitados. No mesmo terreno moram várias casas. Tem uma outra para cá também, mas não entra no caso. Mas enfim, eu apontava a câmera para cá e vocês podem perceber em um certo momento do vídeo, depois das análises com o K2 e o radar, de que aqui os cachorros latiam muito. E bem na hora em que o Dan começou a sofrer efeitos da tal entidade que se manifestava. Na época que gravamos aquele vídeo, habitava no local uma entidade no qual na Spirit Box eles se referiam como Alpha, ou seja, alguém acima, alguém liderando o comando. Uma pausa rápida aqui agora para poder recarregar a caneta. Enfim, fato resolvido. A entidade se denominava Alpha ou era chamada pelo nome de Alpha, todas as vezes na Spirit Box. Então esse é o local. A história do local é de que vivem famílias aqui, nessa primeira e nessa segunda casa. E tem uma terceira cá pro canto de cá que eu não estou mostrando aqui porque o foco não é muito nela. Mas às vezes ela interferia. Alguém que morava na casa do lado de cá sempre interferia nas nossas investigações. Enfim, fatos. Mas o nosso ponto exato era nessa família aqui, onde mora a pessoa vítima da menina e do Alfa. A menina sempre se referia a tal entidade ou ao tal espírito que liderava, ou supostamente liderava, como Alfa. Agora a caneta não quer recarregar, beleza. Mas enfim, sempre liderava, ou sempre se referia a esse como um Alfa. E nós encaramos esse Alfa, essa entidade que poderia estar liderando o local. O que acontece é que nos foram revelados ali nesse dia, várias coisas. Não só além do objetivo, não só da menina quanto ao Alfa, do que eles queriam. Eles não só querem que a menina seja morta, não só querem a alma da menina. Por isso que numa das investigações nós chegamos ao ponto X da questão, no significado da palavra ouro. Ouro, para alguns, pode significar uma espécie de tesouro enterrado ou algo do tipo no local. Pessoas que assistiram o vídeo chegaram a falar isso. Seria isso um tesouro enterrado no local? Não. Para quem é mediúnico e para quem conhece a história, sabe que em algumas religiões ou crenças, a alma possui um espírito de luz. E esse espírito de luz emana em cor dourada. Cor dourada, consequência ouro. Ouro se referia diretamente à alma da menina. Então todas as vezes que a Spirit Box manifestava algum espírito e falava sempre ouro, o que se repete várias vezes no local, em cada um dos pontos, principalmente nessa parte que é a mais forte, de frequência de K2 e frequência de Spirit Box, sempre era repetido a palavra ouro, sempre quando estávamos aqui ou nesse ponto daqui. Ou seja, o Alpha resolveu se manifestar no Dan. Um pouco antes, ele já começou a se manifestar como? Derrubando o Dan com uma espécie de sonolência, como foi dito na Spirit Box, ou o que eu acredito ser. Foi o momento que ele desmaiou, então eu não reagi com susto, não reagi com surpresa. Como eu disse, quem tem fé tem crença, quem crê no mal, crê no bem. Então você não pode se assustar diante de entidades e obsessores, já que nós estávamos praticamente cercados, como eu disse, eles estão em vários pontos e a caneta parou de funcionar. Mas enfim, eles estavam em vários pontos dessa área aqui. Nós estávamos praticamente cercados, então qualquer deslize, qualquer descrença, você sabe que você vira alvo de espíritos obsessores. E isso que acontece em várias equipes que eu acompanho no YouTube. Quando eles perdem uma crença, quando eles começam a sentir medo demais,
isso é um portal aberto para que entidades, espíritos obsessores comecem a atacar. Sejam as pessoas mediúnicas ou não, elas vão sentir. Por isso que eu não demonstrei nenhuma surpresa, medo, susto ou qualquer outro tipo de reação que vocês poderiam esperar que façam colocar em dúvida a credibilidade do que aconteceu com o Dan. Mas ele pode estar relatando isso aqui se vocês precisarem. Então o Alpha resolveu se manifestar através do Dan. O que aconteceu ali foi uma espécie de entrevista com ele sobre o que seria ou quais seriam as atitudes dele. E ele revelou que ele planeja não só acabar com a menina, como também entregar a alma dela para alguém ou para algo maior. E isso que leva para o X desse canto aqui. Sempre há manifestações nesse local aqui. Esse local é o terreno de uma outra casa. Deixa eu posicionar a câmera aqui. É o terreno de uma outra casa, onde algo muito grande sempre se manifesta aqui, com quebrar de matos muito fortes, o que me leva a crer que é algo grande que está naquele terreno, uma entidade ou algo grande naquele terreno. Sempre é enorme o barulho quando vem de lá, quando essa coisa de cá se manifesta. Ou seja, estaria o Alpha com o objetivo de entregar a alma a uma entidade ou outro ser que esteja nesse canto daqui. E o papel da menina era apenas comandar as outras almas para perturbar a menina que morava aqui. Então a gente começou a fazer essas perguntas várias e várias vezes, em outras sessões, em outras caçadas, em outras investigações no local. Algumas até que não foram para o canal. Depois dessa investigação feita no vídeo anterior, onde encaramos o Alpha. O que aconteceu ali depois foi que ele começou a afetar tanto o nosso parceiro de equipe, que vocês percebem que ele retira o colete quase lá para o final do vídeo. O que acontece? O motivo da entidade ter tirado o colete do Dan é pelo fato dele se encontrar bento, ou seja, sagrado. Porque eu preparo o colete da minha equipe com uma espécie de proteção, oração e sim, uma água benta. O que para alguns pode parecer bizarro, absurdo ou crendice demais, nós trabalhamos assim, proteção em primeiro lugar. E isso afetou a entidade que estava manifestada no Dan, tanto que se vocês perceberem no vídeo, naquela parte em si, ele estava totalmente vermelho, tanto que eu também só reparei isso em vídeo, não na hora, por causa da baixa iluminação do lugar. E aquilo começou a queimar a entidade e a entidade começou a arrancar o colete dele. Enfim, eu como tenho prática e experiência em algumas coisas, estava não 100% preparado, mas estava preparado para poder encarar qualquer tipo de possessão que pudesse acontecer com algum membro da equipe. Naquele momento a minha sobrinha, a Lu, ia preparar um ritual de exorcismo. Claro que a gente não ia mostrar aquilo em vídeo, não ia fazer aquela oração em vídeo. Tanto que há um corte naquela parte em que a gente faz um ritual. Uma coisa que o Caça Sobrenatural faz muito bem. Um abraço ao Sandro e a toda a equipe do Caça. É não mostrar seus rituais, suas orações feitas. Que é um ponto muito importante, porque outras pessoas podem tentar copiar e acabar se dando mal caso essa mesma coisa não funcione com ele. Então, a Lu tentou preparar um ritual de exorcismo, porém o espírito Alpha já estava preparado para isso e desligou o celular dela. Tanto que eu ainda falo na gravação do vídeo anterior sobre esse fato, de que o celular dela foi desligado. E todos os que vocês sabem, caçadores e tudo mais, que espíritos, né, parou de funcionar mesmo. Espíritos costumam sugar energia de aparelhos e coisas em volta. Principalmente espíritos sem luz. Eles são energia, e como qualquer tipo de forma de energia, é claro que isso ia acontecer. Então encaramos o Alpha e conseguimos expulsar ele de lá, com uma oração de exorcismo. Não só expulsamos o Dan, como do local. Porém, nas outras investigações, o que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, se vocês quiserem, acharem esse muito longo, a menina permaneceu no local. Então, se o Alpha sumiu, qual era a função da menina naquele lugar? Se ela trabalhava para o Alpha, a situação poderia ter sido resolvida, ou estar concluída. Se o Alpha não está mais ali, o que essa menina continuava fazendo no local? Outras investigações vieram e nós chegamos ao fato de que a menina era a principal responsável e não
o alfa que a gente tinha tirado do local. Outras investigações vieram, e como eu mostrei aqui no diário, sobre a anotação da Spirit Box, algumas coisas foram reveladas. E nós percebemos que estávamos trabalhando praticamente para a menina, e não só para salvar a pessoa em si, alvo da própria menina e do tal alvo. Nós fizemos o serviço que a menina precisava, porque na quinta investigação nós nos deparamos com o fator de que a menina, essa no qual eu escrevi o nome logo no início do vídeo, se vocês quiserem voltar quase no início do vídeo, ou no meado do vídeo, vocês podem ver que a menina sempre permanecia no local e o objetivo dela sempre foi a alma da vítima em si, do caso. Então o que foi feito com a saída do alfa do local? Limpeza. E ela mesma começou a fazer a limpeza das outras almas recorrentes. Tanto que, como eu falei na parte anterior do vídeo, em que na quinta investigação nós notamos que o local estava mudado. Ou seja, por que o cenário daqui mudou? Eu fiz a pergunta para todos da Spirit Box. E todos apontaram a menina como responsável da mudança do cenário. Haviam menos almas no lugar, menos espíritos, e eles estavam medrosos, receosos, mas afastados depois da saída do tal alfa. Ou seja, com a menina tendo conseguido tirar o alfa de campo, os espíritos eram qualquer coisa que ela podia se livrar por conta própria, foi o que nós percebemos. Mas aqui permaneceu. Porém, esse daqui não sai daqui, não pula para cá. Não sei qual é o motivo ou o que prende ele aqui, por isso que eu preciso da ajuda de qualquer um caçador que esteja assistindo esse vídeo, no porquê este daqui, seja ele espírito, entidade, o que ele é, porque ele quebra matos, ele faz muito barulho, o que leva a crer que ele é grande. Não sai daqui para vir para cá. E a menina continua permanecendo no terreno, tanto que em todas as Spirit Box ela sempre entra em comunicação. E vocês podem perceber no vídeo anterior que ela fala sempre o meu nome, ela fala sempre comigo, responde ao Dan, às vezes de forma grosseira. Ou seja, essa menina é a principal responsável. Então vamos agora um pouquinho sobre os trechos da Spirit Box, da qual eu anotei nesse diário aqui. Bom, eu perguntei ali o porquê que o cenário tinha mudado na questão das almas. E quando nós encaramos o alfa, haviam várias. É porque a caneta parou de funcionar, mas haviam várias aqui. E depois que o cenário mudou, na outra volta, após a saída desse alfa, o cenário mudou para poucas almas, mas a menina permanecia ali. Então foi dito pelos espíritos, ela ali. Seria ela. Depois alguns espíritos falam menor, 2 vezes. Samira ou Samira é dita, o nome de uma pessoa. Emanuele diz, a menina no caso é Emanuele, agora eu vou falar o nome dela. Já estou protegido aqui com outra coisa aqui que... Enfim, motivos à parte. A menina responde, se foram. E o espírito diz, você sabe? Do tipo, perguntando a mim, né? Se nós sabíamos o porquê ou quem tinha feito aquilo. Aí até aqui, até anotei, 5 minutos de Spirit Box, de 5:21 até 12:19. A menina e outros espíritos respondem, você sabe, referindo-se a elas, por causa do medo citado outra vez. Que eu perguntei se as almas sentiam medo da gente, da nossa presença no local. E algumas referiram medo e elas disseram, você sabe. O Dan pergunta, o que ela quer de mim? No caso, essa pessoa aqui, como eu disse, o Dan também ficou obsidiado, perseguido por essa menina. Então ele pergunta, o que você quer de mim? Um homem responde, você ou não sei. E as almas migraram para o cemitério. Outras almas respondem, migraram para o cemitério. Falam na Spirit Box. Que eu ainda vou talvez trazer num próximo vídeo. E uma delas responde, umbral. Repetem as almas. E depois dizem que a menina levou. Umbral, para quem é espírita, sabe que esse local é pertencente às almas errantes ou que não tiveram segunda chance na Terra. Ou seja, aquelas pessoas que morreram precocemente, acidentalmente, de uma forma violenta ou de uma forma repentina, elas são levadas para o umbral. E no caso aqui, a menina teria sido a responsável pelas almas
e a mudança dos espíritos no local. Ou seja, ela teria levado essas almas para um cemitério ou para um umbral. Enfim, questionem ou não essa veracidade, esse fato, se você é caçador ou espírita, mas o fato é real, está no Spirit Box e qualquer coisa a gente traz em vídeo. E quando eu pergunto, menina, você está aí? Ela responde, sim, sou. E depois, sobre aquela análise, né, o cemitério seria um umbral. E um espírito pergunta exatamente, responde exatamente. Quando eu perguntava se o cemitério seria um umbral. E depois dessa parte ainda teve outras perguntas. Do porquê ela teria feito isso, de levar essas almas todas do terreno para o umbral. E ela responde, justiça. E um outro espírito diz, divina ou interveio. Ou seja, justiça divina interveio? Fica a critério e análise de vocês. O Dan pergunta para a menina sobre qual o objetivo dela com ele. Daí é onde vem a parte 2 desse vídeo, que eu vou perguntar ao Dan se ele quer que eu diga o que a menina respondeu, do que ele quer em relação a essa menina que a gente está tentando ajudar, tentando salvar, dessa e de outros e mais espíritos, fora isso aqui que a gente não sabe o que é. Aí ele vai responder se eu posso ou não dizer o que a menina respondeu a ele. E, bom, pulando aqui, o espírito fala, entregar a mensagem, entregue a mensagem. No caso, eles previram que a menina ia entregar a mensagem, ou querem que o Dan entregue a mensagem para a menina do caso em qual nós estamos encarando. E até aqui se passaram 10 minutos e 41, o intervalo até 12 minutos e 19, que é o tempo que tem desse outro vídeo que eu estou me referindo aqui. E a menina diz, oi, quando eu chamo e pergunto se ela se foi, se ela estava ali ou não. E eles começam, todos os espíritos restantes começam a chamar pela menina, o nome da menina, várias vezes. Ou seja, no caso ela tinha sumido um pouco da Spirit Box, sumido um pouco do radar, do local, e todos os outros espíritos começaram a chamar por ela. No caso ela fala oi, e quando o Dan chama por ela, ela diz na Spirit Box que não quer responder. Ela diz não quer responder o Dan. Não quer responder o Dan. De forma como se o Dan tivesse irritado ela. E quando eu disser, por autorização do Dan, o que a menina quer dele, aí sim vocês vão entender o motivo do porquê que ela está irritada com o Dan. Mas enfim, ela responde com voz irritada que não quer responder ele. Até aí já passam de 11 minutos, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, de 11 minutos até os 12:19. E a mulher diz que ela está observando. Tá aqui, ó. Está observando. Eu anoto tudo lá para poder, qualquer coisa, se eu errar na Spirit Box, eu corrijo. E um homem diz, muro ou no muro, de que ela estaria observando no muro ou próximo ao muro. Depois disso, acontece uma voz de um homem falar, melhor sair fora daqui. E ainda fala, tem uma ali. E ainda falou, salve. Talvez em relação de salvar ou ela, ou cumprimentando alguém da equipe. Então, até o exato momento, o que temos é que a menina se encontra obcecada pelo espírito da menina que nós estamos tentando ajudar. Para isso, ela nos fez eliminar a concorrência, que era o alfa, e outros espíritos daqui, ela mesma tratou de limpar o terreno. Tanto que todas as vezes que nós vamos investigar, o terreno muda, o cenário muda. Às vezes está mais forte, às vezes está mais intenso, às vezes está menos intenso, como foi a última vez que estivemos lá. E na próxima vez que formos, nós vamos gravar, que nós vamos fazer um embate final, mas dependendo do que vocês disserem aí, quem é caçador ou tiver interesse em ajudar a gente. Caso não, ou caso não tiver comentário, como eu disse, não é objetivo fama, nem comentários, nem likes, nem nada desse tipo, nem crescimento de canal. Mas enfim, para todos os caçadores, é válido a dica do que nós temos que fazer com essa menina para poder ajudar essa daqui, que é o nosso caso, nossa prioridade. Por isso nós batemos tanto na tecla em ajudar ela até o final. E nós não vamos sair para outro caso enquanto ela estiver salva, enquanto ela não estiver salva. Enfim, a situação até agora é de que essa menina quer a alma dessa menina. Em outras investigações,
que a gente faz, que nós pesquisamos para poder, cada vez que a gente encara esse mesmo caso, nós fazemos investigações, nós fazemos buscas sobre o que poderia estar acontecendo e quais seriam os objetivos dessa menina com a alma dessa daqui. Seria a inveja dela estar viva? Porque essa menina aqui aparenta e apresentou ter 7 anos de idade. Não só no sonho como ela me apareceu, não só como na vez em que ela apareceu no meu quarto e fez as manifestações. A minha sobrinha, que é sensitiva e ouve a voz dela, diz que ela aparentava ter 7 anos, então pode ser inveja, ciúme desta menina daqui do caso ter uma vida e ela não, ou o espírito de luz que ela tem, como é citado por vários outros espíritos, que é o ouro que os outros espíritos tantos querem. E além disso, essa menina aqui, ou o alfa que nós limpamos do local, prometeu aos espíritos do terreno de que daria salvação a cada um deles caso eles conseguissem perturbar a menina a ponto de que ela ficasse fraca, que espíritos obsessores têm desses efeitos de fraquejar as pessoas, enfraquecê-las através de barulhos, manifestações, etc. E sugando o espírito de luz ou a alma, se alimentando da pessoa obsidiada até que ela seja fraca. Para talvez essa criatura aqui, que a gente não sabe o que é ainda, ou a própria menina, ou o próprio alfa que estava no local, conseguir, né, ceifar, fazer o objetivo que eles tanto buscam no quintal. Entenderam por que o caso é tão complexo e porque a gente não mostra muito do lugar? É por causa disso daqui. Ninguém sabe, além da gente e da própria menina que está obsidiada. Aliás, ela sabe até certo ponto. O que vocês podem indicar pra gente? Nós devemos contar pra ela tudo isso que está acontecendo aqui? Sobre isso? E sobre tudo que já aconteceu até agora? Essa é a nossa próxima pergunta a fazer para você que assistiu esse vídeo até o final. Então, o fator do cenário até agora é de que os espíritos continuam no local, a menina também, e de que essa daqui ainda corre risco. Então, espero que vocês tenham aprovado a análise, não gostado, porque isso é coisa de youtuber, blogger, essas coisas do tipo. Mas espero que vocês tenham aprovado o tipo de análise. Desculpa se ficou um pouco impreciso, mas eu espero ter sido claro o suficiente, já que eu não sou palestrante nem perito em palestra, para poder explicar muito bem. Mas essa é a análise da família Myers. Outras serão feitas sobre outros casos e até mesmo de outros canais, o que nós podemos analisar também. Enfim, planos futuros. Mas enfim, esse é o caso ML, por que a gente não larga o osso e por que a família Myers bate tanto nessa tecla. Eu sou Matheus Myers, líder da família Myers, e eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, tenham entendido e por favor nos ajudem com comentários sobre o que nós devemos fazer sobre esse caso aqui, o que vocês acham desse caso até aqui, verídico ou não. Se você quiser criticar, pode criticar, nós estamos aqui à vontade para poder ouvir todas as opiniões possíveis, certo? Então é isso, o vídeo acaba por aqui, essa análise, e eu espero que vocês tenham paciência e coerência para estar conosco, nos ajudando nessa investigação. Um obrigado a todos os caçadores e caçadoras, um salve ao Caça Sobrenatural e ao Sandro Silva, que é o meu amigo e caçador que eu mais respeito até agora, até o momento, e admiro. Um abraço a todos os outros, em especial também agora ao JFig, ao JoFig, Investigação Paranormal, amigo recente, e nos vemos no próximo vídeo, análise, caçada, não importa quanto tempo demore, mas o caso ML continua. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.